Alerj Entrevista de hoje está de volta conversando com a deputada Marta Rocha sobre a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. Deputada, no bloco anterior a gente falou sobre essa questão do envio das tropas, também sobre o roubo de cargas e outro problema que tem afetado particularmente as famílias dos policiais militares do Rio de Janeiro é a questão do número de mortes desses policiais. Até o início do mês de agosto já eram mais de 90 policiais mortos. Todo dia a gente fica esperando para ver se vai ter uma nova notícia ruim nesse sentido. A que a senhora atribui esse número tão alto de mortes nos agentes de segurança? Uma audiência promovida aqui pela CPI dos policiais mortos, né, nós identificamos que a polícia do Estado do Rio de Janeiro é uma polícia que tem um alto índice de letalidade em razão da intervenção policial. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o lado cruel da outra medalha, do reverso da moeda, é você verificar que também há um número expressivo de policiais mortos. Esse número que você dá, eu não tenho dúvida que antes do final de agosto nós chegaremos a uma centena de policiais, porque já ultrapassamos e bem os 90 policiais. E aí a gente fica perguntando, porque o policial ele passa a ser vítima também da sua própria ação. E a gente tem que pensar como é que eu estou entregando esse policial para a sociedade. Eu estou entregando esse policial bem qualificado? Ele está usando todos os equipamentos que ele deve usar? Esse policial está tendo tranquilidade para trabalhar? Né? Então, quando eu olho para trás, eu não recebi o prêmio de redução dos indicadores de criminalidade escolhidos pela Secretaria de Segurança, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, desde o segundo semestre de 2015. Né? Eu estou sem receber o RAS da Olimpíada, eu estou sem receber o 13º, né? Eu tinha uma previsão de receber o meu salário até do segundo ao quinto dia útil. Hoje, ainda que se diga, né, e tem que ser dito, que as forças de segurança estão numa situação melhor que dos outros servidores, né? Mas, por exemplo, no mês de agosto, eles vão receber no dia 15, então praticamente no final da primeira quinzena. Na verdade, não acabam recebendo mês a mês, mas isso desequilibra toda a organização do servidor. Do servidor, né? Claro que o servidor policial, a exemplo, talvez, do servidor da área da saúde, que vive também uma vida estressante, esse servidor ele tem que ter tranquilidade quando ele sai de casa. Ser policial já traz para você um componente do perigo. Vai dizer que você vai sair de casa e não sabe se ao término do seu plantão você vai voltar. Né? Agora, o que está me deixando extremamente impressionada é que está tendo uma certa naturalização da morte dos policiais. Né? Até os ritos, os ritos de reverência ao policial morto, a gente já está perdendo aquele rito, a gente já está meio que no automático. Como se estivesse se acostumando, né? Com isso. E aí eu acho que a gente tem que cobrar, tá? Por exemplo, o resultado dos inquéritos da morte desses policiais, quem foi, por que foi, como foi, né? A gente tem que cobrar que a morte desses policiais seja um estudo de casos dentro das suas instituições para mostrar o quê? Me incomoda profundamente ouvir de alguma instituição que aquele policial morreu fora do horário de serviço. Por que me incomoda? Porque nenhum policial deixa de ser policial 24 horas. Porque se ele tiver, por exemplo, num restaurante que vá ser assaltado, ele tem um dever de agir em razão da sua condição de policial. Então tem que ter um estudo detalhado disso. Eu tenho questionado isso, eu não posso aceitar de uma forma natural a morte desses policiais, eu tenho que ter o resultado dessas investigações para poder entender como aquilo se deu, eu tenho que pegar aquele episódio, ainda que tenha ocorrido no dia de folga, o que acarretou
aquela morte foi uma intervenção errada do policial? Foi o policial que estava vulnerável e não conseguiu reagir? Porque tudo isso vai, por exemplo, me levar, será que eu preciso qualificar melhor os policiais? E eu acho que isso é fato também, que os policiais estão vivendo um momento de instabilidade psicológica, tá? E sem o respaldo sem necessário, o respaldo né, necessário da instituição. E isso eu não estou falando, eu venho da Polícia Civil e acho que na Polícia Civil acontece a mesma coisa. E aí você tem que pegar a viatura e não tem gasolina. Tem goteira na delegacia e nós ouvimos aqui uma autoridade departamental da Polícia Civil que disse que na Baixada Fluminense quem consertava os veículos das delegacias eram as empresas de ônibus. E os empresários que consertavam o telhado da delegacia, e quando foi questionado por um deputado, ele disse, olha, ou é isso, ou a viatura não sai. Não funciona. Ou é isso, ou os policiais vão pegar chuva e as vítimas também dentro da delegacia. Alguns bairros acabam fazendo mutirões para arrecadar papel higiênico, papel para impressora. Gente, né? É algo muito ruim, né? Claro que a comunidade participa, não há dúvida nenhuma disso, mas já imaginou você ter que receber papel higiênico, papel de impressora, toner de impressora? É essa polícia que a gente quer ter? Para a própria autoestima, né, então, dos profissionais. Como é que você trabalha autoestima, como é que você trabalha compromisso, como é que você trabalha iniciativa, né? Se de um lado está aumentando o poder a violência da ação criminosa, porque antigamente as pessoas levavam sua carteira no susto, na sugestão, como a gente dizia na polícia. Hoje, você leva uma estocada com uma faca, depois é que pedem o seu celular, né? Nós vimos casos de roubo a transeunte com fuzil, então alguma coisa está errada. Né? E agora a gente vê pequenos roubos, por exemplo, né? O roubo de um cordão, de uma carteira, com um fuzil, como a senhora falou, que era uma coisa impensável tempos atrás, né? Antes, também, a senhora chegou a comentar aqui, a gente sabia que podia ser assaltada numa determinada via mais escura, mais deserta, mas não havia aquele receio tão grande como há hoje de chegar a ser morto, né? Porque a ação violenta está presente o tempo todo. E tem um dado que eu espero que as forças de segurança estejam atentos, que uma coisa é o resultado do registro de ocorrência, né? E eu posso dizer sem medo de errar que a pessoa só vai à delegacia se for documento ou celular, pelo dano que isso pode acarretar alguém ficar com um documento seu ou alguém ficar com o celular seu. Porque eu tenho certeza que se for um cordãozinho de ouro, não vai, né? Se for dinheiro, não vai à delegacia. Então eu posso, pelo menos, supor que há uma subnotificação. Mas, mesmo que eu não vá à delegacia, o fato de eu transmitir a alguém que eu fui vítima de um roubo ou de um furto, isso gera uma sensação de insegurança, né? Então, assim, você se surpreende com as pessoas dizendo que não querem mais sair à noite, você se surpreende com as questões de você dizer que tem medo de passar num determinado local, né? Então, eu acho que a morte do policial, e toda vez que essa barreira de respeito ao policial é rompida, por maior que seja as imperfeições, né, maiores que sejam as imperfeições das polícias, é com elas que nós temos que contar. E me parece, né, a sensação que a população tem é que aumentou significativamente o número de confrontos, né? Porque todo dia a gente tem notícias, além da morte de policiais, de algum civil também que é atingido durante esses confrontos. A gente já teve inúmeros casos de crianças, né, que vieram a óbito esse ano em função das chamadas balas perdidas. E durante muito tempo, as unidades de polícia pacificadora representavam uma esperança, né, para as populações das comunidades. E hoje, muitas dessas pessoas têm pedido a retirada dessas UPPs, porque parece que a pacificação não existe mais. O que parece para a população é que esses confrontos são cada vez mais intensos e a gente só tem notícias ruins todo dia chegando
desses embates, né, entre a polícia e os traficantes? Quando o projeto das UPPs chega, no primeiro momento, na comunidade Dona Marta, Santa Marta, né, o que se pretendia? Se pretendia mudar a dinâmica de todas as comunidades. Exatamente por nós entendermos que naquelas comunidades, boa parte daquelas pessoas são pessoas trabalhadoras que merecem o respeito e a prestação de serviços do Estado, e toda vez que a ambulância não sobe, que a escola fecha, tá? Que a clínica não abre, a gente está questionando a soberania do Estado, né? Então, qual foi a dinâmica utilizada? A gente vai partir para o conceito de territorialidade. O Estado entra, faz a ocupação daquele território e, posteriormente, o Estado social, né? Os hospitais, as escolas, os serviços básicos entram também, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Complexo do Alemão, a gente vai ver que tem vários equipamentos sociais que foram colocados ali. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje a gente não garante mais a territorialidade sem confronto. Então tem algumas coisas que têm que ser discutidas. A Comissão de Segurança vai fazer uma audiência pública, na qual será convocado o secretário de Segurança e os integrantes das forças policiais para discutir as UPPs. Logo quando eu cheguei aqui, havia uma demanda do interior, porque alguns batalhões foram esvaziados para trazer policiais para a capital, e eu sempre digo que se o policial trabalha, por exemplo, o policial do sul fluminense, que se ele trabalha naquela região, o trabalho dele vai ser melhor, porque ele conhece aquela região, né? Então, nós vamos estar discutindo aqui o papel das UPPs, né? E outro dado é essa questão da bala perdida, porque uma intervenção policial, se ela é feita com planejamento, ela vai reduzir aquilo que a gente fala do dano colateral, né? Quando você estava falando, eu estava aqui sofrendo, me lembrando do pequeno Arthur. Acho que nós, servidores do Estado, a polícia, a população, tem que se penitenciar. Esse menino foi condenado à morte antes de ter vida, né? Ele morreu em consequência exatamente do que ele sofreu no útero da sua mãe. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que repensar, reavaliar. Eu sou a favor da UPP, eu não tenho esse entendimento fácil de achar que acabando com a UPP eu vou resolver todos os problemas. Eu acho que não é isso, eu acho que o projeto, acho sim, que o projeto tem que ser repensado. Eu acho que você tem que investir na Polícia Civil, tem que haver interlocução da Polícia Militar com a Polícia Civil na troca dessas informações, o que a gente denomina de ação de inteligência, e tem que haver também planejamento. Não é subir por subir, trocar tiro por trocar tiro, né? Eu acho que isso não pode ser assim. Os resultados são ruins. Ao final, o que a gente teve no caso do menino Arthur? Né? Quando a gente olha essas balas perdidas, eu também não estou querendo dizer que a bala vem sempre da polícia, não é isso, obviamente que não é isso. Mas o que a gente teve ao final? Quantos foram presos? Né? O que foi apreendido? Quantas armas foram apreendidas? Então, eu acho que tem que ter planejamento, planejamento, planejamento. Tem que ter ações de inteligência e o governo, a Secretaria de Segurança, me perdoe a afirmação tão dura, tem que ter coragem de dizer, esse projeto não está perfeito como era. Então, o que eu posso salvar desse projeto? Vamos fazer uma análise desse projeto. Aonde que deu errado? Qual foi o momento que deu errado, né? Acho que todo projeto tem que ser reavaliado e a gente tem que ter coragem de avaliar e aí, conhecendo o problema como um todo, oferecer novas sugestões, novas hipóteses de solução. Deputada, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer. Muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Obrigada. Eu queria convidar todo mundo a acompanhar as audiências da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.